Sabe de onde vêm as nossas leis? É uma pergunta que parece simples, mas, na verdade, abre uma porta para uma discussão filosófica gigantesca. É uma jornada ao coração do que a gente entende por justiça, por sociedade. Então, vamos nessa. Vamos mergulhar nessa história. Olha, a grande questão que está na mesa há séculos, milênios até, é essa. O direito é algo que a gente descobre, tipo, como se fosse uma lei da física que sempre esteve ali. Ou será que a gente cria o direito do zero? Uma invenção totalmente nossa, humana. E a verdade? Bom, a verdade é que não tem uma resposta fácil, uma resposta única. Direito não é matemática, não é uma ciência exata. E é justamente por causa dessa complexidade toda que, ao longo da história, surgiram várias correntes de pensamento, várias escolas, cada uma com uma tentativa de explicar, afinal, o que é a lei e de onde ela vem. Para começar nossa explanação, vamos olhar para um grupo de teorias que tem uma coisa em comum: a crença de que o direito vem de uma fonte maior, sabe? Algo que está acima de nós, além da sociedade. É a grande busca por uma lei que seja universal. E essa busca por uma lei universal nos leva numa verdadeira viagem no tempo. A gente começa lá na Grécia Antiga, com o justnaturalismo. Depois a gente pula para a Idade Média, com a escola teológica. E por fim a gente aterrissa ali no iluminismo com a escola racionalista. Vai ser uma baita jornada. Então, nossa primeira parada, justnaturalismo. Ou, para ficar mais fácil, direito natural. A ideia central aqui é bem poderosa, hein? Ela diz que existe uma lei verdadeira, universal, que não está escrita em lugar nenhum. Ela está, na verdade, dentro de nós, na própria natureza humana. Essa ideia surgiu lá na Grécia Antiga e o que ela defende é o seguinte: existem certos valores que são de todo mundo. Não importa país, não importa cultura. Então o objetivo é encontrar um ideal de justiça que se baseie em princípios que, olha só, seriam eternos e nunca mudariam. No fundo, para essa escola, direito é sinônimo de justiça. Ok, agora a gente avança um pouco no tempo e chega na escola teológica. A ideia de uma lei universal, eterna, ela continua aqui, mas a fonte muda completamente. Agora, a lei não vem mais da natureza humana, mas sim diretamente de Deus. Essa visão, como dá para imaginar, ganhou uma força gigantesca durante a Idade Média. A fonte do direito eram as regras religiosas, os mandamentos, tudo visto como uma expressão da vontade de Deus. E aqui a gente tem pensadores gigantes, como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que foram peças-chave nesse debate. E aí, acontece uma virada de chave, uma grande mudança de perspectiva com a escola racionalista. A proposta deles era ousada. É possível, sim, construir um sistema de leis justo e universal, mas sem precisar olhar para a natureza ou para Deus. A única ferramenta necessária seria a nossa própria razão. A fonte da lei passa a ser o intelecto humano. Isso tudo aconteceu, claro, no auge do Iluminismo, ali pelos séculos 17 e 18. A grande missão era separar o direito da religião dos dogmas. E aí entram em cena gigantes como Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, todos eles argumentando que a razão, e só a razão, já era suficiente para nos levar a um caminho de justiça. Pois bem, até agora a gente falou de lei universal, de ideais, de fontes superiores. Mas agora a história dá um cavalo de pau. A gente vai deixar esses ideais universais um pouco de lado para mergulhar em teorias que veem o direito de um jeito bem diferente, como um produto direto da nossa realidade, da sociedade. E a primeira escola que puxa esse bonde é a escola histórica. E a premissa deles é, radicalmente oposta a tudo que a gente viu. Para eles, essa história de direito universal não existe. Ponto. A lei, na verdade, é um produto vivo, orgânico, da cultura e dos costumes de cada povo. O grande nome aqui é Savigny, e ele viu o direito exatamente assim, como um organismo vivo, que nasce, cresce e se transforma junto com o povo. Então, para eles, a fonte principal do direito não é a razão, não é Deus, é o costume, é o que eles chamavam de o espírito do povo. E depois da escola histórica, vem uma das visões mais, digamos, controversas, a escola marxista. A conversa aqui muda de tom. Para eles, o direito não tem a ver nem com justiça, nem com cultura, tem a ver com poder. Seria basicamente uma expressão dos interesses da classe que domina a sociedade, usada como instrumento de controle. Essa é a síntese perfeita do pensamento. A lei, nessa visão, existe para manter as coisas como estão,
para manter a estrutura de poder, ou seja, para favorecer a classe dominante em detrimento do proletariado. Percebe a diferença? E o ponto-chave aqui é que, para os marxistas, o direito não é só um reflexo da cultura, como a escola histórica dizia. Não, ele é um produto direto do conflito, da briga de interesses entre as classes sociais. E toda essa caminhada passando por todas essas escolas nos traz até o ringue do grande debate moderno no direito. É a colisão de duas ideias gigantes e opostas. De um lado, o direito natural, que a gente viu lá no comecinho. E do outro, seu grande rival, o direito positivo. A escola positiva, ou juspositivismo, chega com uma lógica bem pragmática. Eles partem do princípio de que justiça é algo relativo. O que é justo para um pode não ser justo para outro. Então, qual a solução? O direito para eles é simplesmente o conjunto de regras que o Estado cria. Ponto. A lei é a lei, e o objetivo dela é garantir segurança e ordem. E essa comparação deixa o conflito bem claro, né? De um lado, o direito natural. A fonte é a natureza ou a razão, a justiça é universal e a lei e a justiça são a mesma coisa. Do outro lado, o direito positivo. A fonte é o Estado, a justiça é relativa e a lei é a regra escrita. São duas formas completamente diferentes de enxergar o mundo. Tá, mas e daí? Por que toda essa conversa sobre teorias antigas importa hoje, no nosso dia a dia? Bem, porque isso não é só filosofia de livro, não. Essas ideias têm um impacto muito real, muito direto, na forma como as leis são feitas e principalmente na forma como são aplicadas. Olha, entender essas escolas é como conseguir ler o DNA do nosso sistema de leis. A gente começa a enxergar o porquê de muita coisa. E esse debate ele não ficou no passado, não. A gente vê essas ideias batendo de frente todo dia. Imagina só. Existe uma lei que a sociedade acha injusta. Um juiz com uma cabeça mais justnaturalista poderia até questionar essa lei, argumentando que ela fere um princípio maior de justiça. Já um juiz positivista raiz diria, olha, a lei é essa, meu trabalho é aplicar. Esse tipo de dilema acontece o tempo todo. E no fim, a gente fica com essa pergunta, que é a grande questão que continua no ar até hoje. O que a gente quer das nossas leis? Que elas busquem um ideal de justiça que nunca muda, que seja universal, ou que elas sejam um espelho da nossa sociedade aqui e agora, com todas as suas vontades de contradições? Pois é, a resposta para isso ainda está sendo escrita.